Hoje eu sou membro de alguns conselhos de administração. Bom, a diferença é realmente muito grande, né? O CEO, ou seja, qualquer pessoa que trabalha o dia inteiro, né? Você tem uma rotina de chegar na empresa de manhã e sair no fim do dia, né? 5 dias por semana e no fim de semana, dependendo da sua posição, tudo mais, você está envolvido com a empresa. Então você está 24 horas, hoje em dia, conectado, né? 7 dias por semana. Conselheiro é diferente. Conselheiro, de um modo geral, não é uma atividade de dia inteiro, não é full time, né? Você tem reuniões marcadas, ordinárias, algumas extraordinárias, mas não é uma coisa de dia inteiro. Então, isso te possibilita ser de mais de um conselho. E é um aprendizado, isso é uma situação bastante diferente da sua maneira de atuar. Não existem 2 conselhos iguais nem parecidos. Muda muito. Você tem empresa sem controle, como o caso da Embraer, a corporation não tem acionista controlador. Você tem empresa com controle definido. Você tem empresa com grupo de controle, mais de um controlador, com acordo de acionista. Você tem a empresa que é controlada por empresas que são usuárias do serviço. Já é uma outra situação complexa. Você tem empresas controladas por famílias, às vezes 2 famílias ou uma família com 2 blocos que não se dão. Até o caso mais simples, que é uma empresa de um dono, né? Então, em cada situação é diferente. Além disso, você tem a diferença da atividade, a diferença das pessoas, né? Então, não tem 2 conselhos nem parecidos. Naturalmente, ao montar a sua equipe, na GE, como você tinha, isso era visível, você tinha que mostrar que a sua equipe preenchia as suas fraquezas, né? Então, isso acaba ficando no DNA. É claro que em conselho é diferente, que você não é o chefe ali, entendeu? O executivo é um pouco diferente, né? Mas mesmo na formação de conselho, os conselhos que têm uma governança boa, empresas com uma boa governança, um processo bom de montagem do conselho, com o mix de competências e tudo mais adequado, você acaba montando um conjunto, né, em que a soma das partes é maior do que... o todo é maior do que a soma das partes, né? Como se 2 e 2 fossem igual a 5, né? Tem alguns conselhos, no caso da Embraer, por exemplo, eu passei grande parte da minha vida, a maior parte da minha vida em aviação. Então é uma coisa mais íntima para mim. Mas mesmo assim, você tem que se atualizar. É uma coisa que muda muito, tem sempre novidade e tudo mais. E nas áreas em que eu não tinha conhecimento, muito mais, né? Quer dizer, você tem que realmente procurar entender o negócio, né? Tem que estudar, tem que ler, o que é muito bom, porque essas alturas, né, eu tenho um prazer enorme em aprender coisas novas, né? E esses conselhos me trazem essa oportunidade. Eu fui chairman por 5 anos. 5 anos. E eu aprendi muito com aquilo, porque é um conselho grande, em que a maioria dos conselheiros são presidentes de grandes empresas americanas, brasileiras, e estão ali pro bono, ninguém recebe nada. E eu entendi que o presidente do conselho tem uma obrigação enorme, que é conduzir os assuntos de forma que todos cheguem a uma decisão, se possível, por consenso. Quer dizer, você discutir o assunto pela metade, colocar numa votação, é horrível no conselho. Então, o presidente, tem esse papel de comandar a reunião, ele tem a obrigação de deixar o assunto, de exaurir o assunto, para que todo mundo tenha realmente uma opinião formada sobre aquilo. E, normalmente, quando você faz isso, as decisões acabam sendo por consenso. Algumas exceções, lógico, mas mesmo nas exceções, se você discutir o assunto até a exaustão, mesmo que haja divergência, não vai criar nenhum tipo de atrito ou de mal-estar ali. Agora, se você não discutir o assunto e colocar em votação, não discutir bem, colocar em votação, imagina o nível daquele de pessoas ali, o ambiente fica ruim. Então, eu aprendi isso. E tenho praticado isso. Na Embraer, que eu sou presidente do conselho, há 4 anos. Nunca tivemos uma votação que não tivesse sido por consenso.
traga informações, os assuntos têm que ser discutidos e qualquer divergência seja respeitada. Porque você num conselho, você tem gente com muita experiência, muito conhecimento, mas com cultura diferente. Então, às vezes, a maneira com que você está acostumado a tomar uma decisão é diferente do outro. A cultura da outra empresa é diferente. Você tem que entender e respeitar isso. Então, às vezes, o timing, o tempo, a maneira, tudo mais é um pouco diferente. Então, você dando tempo, discutindo os assuntos bem, procurar não trazer coisas de última hora, entendeu? Se organizar.